Quando vocês realmente forem constantes, né, e buscar essa constância num estudo, numa terapia, num ambiente onde vai trazer essas respostas que vocês querem, eu sinto que vocês vão ter clareza, mais clareza do que vocês estão construindo na vida de vocês. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal da MAG. Para quem não me conhece, eu me chamo Kevin Fontoura Soares, sou terapeuta energético e oraculista, e essa é mais uma leitura mensal, dessa vez para as pessoas que nasceram no mês de dezembro, né? Sempre gosto de enfatizar que essa é uma leitura atemporal, essa é uma leitura que vai ressoar no momento que você está vendo esse vídeo, né? Ela é feita no mês de março, mas ela é de uma forma temporal. Se você está vendo agora, porque ela vai ressoar nesse momento com o seu momento atual de vida, né? Então a gente vai entender a partir do oráculo dos níveis de consciência como que está a relação de vocês, né? De quem nasceu no mês de dezembro ou se identifica e tem o signo de Sagitário bem forte no mapa astral. Então vamos entender qual aspecto vocês precisam dar mais atenção, que é aqueles níveis de consciência que ficam na sombra, e entender como é que vai ser para vocês receberem as influências do primeiro tempo do elemento da água, né? Porque nós estamos no mês de março ainda, estamos vivenciando esse elemento até o dia 31. Né? Pega aquilo que ressoa com o seu momento atual, pega aquilo que ressoa com o seu campo. O que não ressoar, você entrega para o universo para que chegue nas pessoas certas este conselho, certinho? Então vamos lá. Vamos ver como é que vai ser para as pessoas de dezembro receberem influência no mês de março. Esse mês, pessoal, de dezembro, fala da importância de vocês buscarem o autoconhecimento. O autoconhecimento saiu na sombra, então fala sobre um aspecto de vocês não estarem prestando atenção, não estarem buscando por ferramentas, por algum tipo de terapia, por algum auxílio, né? Que remete vocês a esse autoconhecimento, né? Alguma busca de livro, ler algum livro, né, conversar com um amigo, mas principalmente se terapeutizar, né, buscar se conhecer melhor, né, quais são os hábitos que vocês gostam de fazer, o que vocês querem de fato para a vida de vocês, quem são vocês dentro do todo, né, porque nós somos seres espirituais vivenciando uma experiência encarnatória, mas nós somos um ser, um indivíduo, em busca da sua individuação, em busca de achar potenciais, achar ferramentas que nos dizem, que nos concretizam por um indivíduo. Né? E o que é esse indivíduo? Né? Do que ele gosta, quais são seus hobbies, o que ele gosta de fazer de atividade física, como é que é a relação para esse indivíduo, como é que ele gosta de se relacionar com as pessoas, como é que ele gosta de amar as pessoas, como é que ele gosta de respeitar as pessoas, né? Porque a gente sabe que é dando que se recebe, né? Não adianta a gente só esperar que o mundo mude sem a gente primeiro querer mudar o nosso mundo interno, sem a gente querer buscar ser uma pessoa melhor. Então, quando a gente está com esse nível de consciência na sombra, fala nessa necessidade da gente buscar alguma coisa que vai caminhar junto com o nosso lado, mas que também é uma grande parceria, né? Porque fala sobre a gente fazer parceria com coisas que concretizam a nossa realidade, fazer parceria com coisas que desenvolvam o nosso amadurecimento, né? Desenvolvam um crescimento pessoal, um crescimento interno, para que a partir desse crescimento interno, a nossa realidade externa ela também consiga se expandir, porque é uma ilusão nossa como sociedade, como ser humano, achar que é expandindo o externo que a gente vai conseguir expandir o interno. Não, o funil é o contrário, quanto mais a gente expande o nosso lado interno, mais o externo ele se expande. E ele se expande não de uma forma material, mas de uma forma humana,
onde a gente consegue ver relações saudáveis acontecendo na nossa realidade, onde a gente consegue ver amigos nascendo, profissões crescendo, relações num todo se ampliando nessa realidade, né? Mas para toda a busca de autoconhecimento, ela precisa estar alinhada com as nossas leis internas, né? Então, o caminho, né, de autoconhecimento que vocês precisam buscar, ele precisa estar alinhado com essas leis internas, né? De se colocar em ambientes onde aquilo que tu acredita que é uma verdade para ti, ele não seja ferido, que a tua opinião ela seja respeitada. Pode ser que a pessoa ela não concorde, mas essa pessoa ela precisa respeitar, né? Então, quando a gente está com dificuldade de buscar autoconhecimento, quando a gente se depara também com uma situação que se apresenta, se a gente não tem autoconhecimento, se a gente não tem esses valores estabelecidos dentro de nós, qualquer realidade serve, qualquer amizade serve, qualquer ambiente serve, e isso vai fazendo com que muitas vezes a gente não se sinta vitoriosos, não se sinta prósperos, não se sinta abundante dentro da vida que a gente está vivendo, né? Então, para toda a busca que vocês precisam fazer, vocês precisam passar por esse fogo interno, né? Porque a lei aqui ela é um fogo. Ela é um fogo que diz o seguinte: tudo aquilo que for realmente de verdade na tua vida, eu não vou conseguir apagar. Porque a lei, ela só apaga as ilusões que muitas vezes a gente se coloca, né? Quando a gente muitas vezes cultiva uma amizade que ela não é recíproca, que ela não é verdadeira, naturalmente as pessoas tendem a se afastar. Por quê? Porque o fogo, ele tem essa característica de consumir com aquilo que não é verdadeiro, consumir com aquilo que é artificial, consumir com aquilo que não traz um crescimento, que não traz uma soma, que não traz um desenvolvimento para as duas pessoas que estão convergendo naquela realidade, né? Então o fogo ele tem essa característica, né, interna de queimar os véus das ilusões para que a gente veja se aquilo com que a gente está, né, caminhando está de acordo com a realidade que a gente acredita que a gente quer viver, né? Então, se você está buscando por um relacionamento e você não tem autoconhecimento, muitas vezes essa relação não dura muito tempo, porque quando os parceiros vão colocar os seus valores na mesa, né, muitas vezes isso converge, né, isso é muito distante, diverge, né, isso diverge, essa é uma polaridade muito distantes uma da outra, né. E se a gente não tem esse autoconhecimento muito centrado, né, e por falta de ter autoconhecimento a gente não desenvolveu esse valor interno, a gente acaba se colocando em situações que nos ferem, em relações tóxicas, porque a gente não sabe a forma como que a gente quer nutrir um relacionamento, né? Então é interessante que vocês prestem atenção nisso esse mês, para que vocês consigam ver que no fundo a falta de autoconhecimento faz com que a gente aceite qualquer coisa, porque a gente não tem esse fio da nossa lei interna para fazer com que a gente tenha mais discernimento de saber se aquilo é o que a gente quer gerar fruto na nossa vida, né? Então é interessante que vocês prestem atenção nisso nesse mês e busquem a constância de vocês, né? O 12 aqui conversa muito com o mês de dezembro por ser 12 também, né? E toda pessoa que nasce no mês 12 vem com essa necessidade de fazer uma busca interna, né? Vem nessa necessidade de concluir os trabalhos de Hércules, né? Aqueles 12 trabalhos de Hércules, vem com esse objetivo, mas também de ver que esse trabalho ele é um trabalho feito internamente, né? Esses demônios com quem a gente precisa trabalhar, eles são demônios internos, né? Então, a falta muitas vezes de constância na nossa vida impede com que a gente
impede que a gente viva a vida que a gente merece, né? Porque a gente não está buscando ser constante naquilo, né? A gente não está buscando ver o crescimento daquele projeto se florescer internamente. Com isso faz com que a gente não tenha força de ser assíduo, né? Então, quando vocês forem constantes naquilo que vocês acreditam na vida de vocês, né? Aquilo que vocês acreditam como relação, como trabalho, quando vocês realmente conseguirem estabelecer leis que não desviem vocês do caminho que vocês querem seguir, vocês vão começar a tirar esse autoconhecimento da sombra, né? Vocês vão começar a ver esses valores crescendo e essa motivação de estar seguindo aquele caminho crescerem de uma forma muito mais gentil, muito mais amorosa dentro do universo de vocês, né? Então, é interessante que vocês sejam constantes naquilo que vocês querem construir para a vida de vocês, né? As cartas que vêm para complementar o Imperador. Né? Então, as cartas que vêm para complementar esse autoconhecimento, saiu o Imperador, que fala sobre esse amadurecimento na nossa energia masculina, né? E os Enamorados, que fala sobre essa união do nosso polo feminino com o nosso polo masculino, né? Muitas vezes é ver essa criatividade florindo de novo, ver você sendo mais assíduos no que se diz respeito à tomada de decisão na vida de vocês, né? Quando o Imperador cai na sombra para complementar o autoconhecimento, fala também dessa baixa autoestima, como se vocês também, por não ter uma constância e não ter essas leis muito bem estabelecidas, né, que faz com que vocês não tenham esse autoconhecimento para ter clareza de quem que vocês são e aquilo que vocês são incorruptíveis perante o coletivo, faz com que vocês percam também esse centramento desse rei, que é essa tomada de ação, que é essa tomada de certeza na vida, que é esse movimento que a gente precisa dar para ter clareza das coisas que precisam ser transformadas, né? O que no meu movimento precisa ser transformado? Quais outras ações eu posso tomar para que o meu objetivo ele seja concluído da mesma forma, né? Porque apesar da gente ter um objetivo na mira, a gente precisa usar a nossa criatividade para tomar, né, as rédeas necessárias, tomar as ações necessárias para que esse objetivo seja concluído, independente das ações que a gente possa dar, né? Independente dos movimentos que a gente precisa fazer. Então, é interessante vocês fazerem essa revisão para tirarem essas cartas aqui, esses arcanos maiores da sombra de vocês, né? E os Enamorados fala dessa necessidade de vocês verem internamente o que de fato vocês querem construir, né? Qual é o propósito maior disso que vocês estão exercendo, além da questão material, né, de vocês ganharem dinheiro, né? Que conexão vocês criam a mais sobre isso, né? O que desperta em vocês, né? O que estimula o lado de vocês, né? Como é que está a correlação do autocuidado para que vocês tenham força para tomar essa ação de uma forma mais certeira na realidade de vocês, né? Como é que está o cuidado com o lado feminino de vocês? Né? Vocês têm parado, têm meditado, têm feito alguma coisa que nutra o senso estético, o senso de beleza, o senso de cuidado que vocês precisam ter com vocês mesmos? Como é que estão esses cuidados, né? Porque se a gente também não cuida do nosso corpo físico, do nosso corpo emocional, é claro que a gente não vai ter força para ser constante, é claro que a gente não vai ter força para dizer um não para algum acontecimento que esteja nos desviando do nosso caminho, é claro que a gente não vai ter essa força, porque a gente não está partindo do ponto de estabelecer esses hábitos que me dão essa força necessária para mim ser esse imperador, né? Então vocês precisam partir do pressuposto de que primeiro o autocuidado ele precisa ser nutrido, não por uma questão de luxúria, não por uma questão de
de vaidade, mas são esses cuidados também que nos dão força para que a gente construa um ambiente mais criativo, construa um ambiente mais produtivo no que se diz respeito a trabalhos mais mentais, a trabalhos mais que a gente precisa desenvolver a nossa inteligência, a nossa conexão, né, onde a gente precisa ter um foco mais centrado para passar algum tipo de mensagem, para comunicar aquilo que a gente quer comunicar. Né? Então, quando vocês conseguirem estabelecer, né, essas leis internas, é o que vai fortalecer os pensamentos de vocês e é o que vai trazer também um emocional, porque caiu uma carta de espadas e uma carta de copas aqui. Então, e eu consigo ler essas três cartas conversando nesse sentido aqui, ó, que um valor bem estabelecido, né, um valor de ser uma pessoa justa, um valor de ser uma pessoa com uma pessoa compreensiva, uma pessoa amorosa, uma pessoa que não julga o próximo, né? Então todos esses valores que vocês vão construindo na vida de vocês é o que vocês vão conseguir criar, né, as ideias, os pensamentos, os sentimentos de vocês para que vocês canalizem a vida que vocês querem. Né? Aqui eu sinto que que são cartas que não falam de... Eu sinto que são cartas que se falam de momento existencial. Né? Então você pega esse momento existencial e traz isso para a realidade que vocês estão vivendo. Mas aqui eu não estou sentindo que são cartas direcionadas ao trabalho. Né? Eu sinto que os sagitarianos aqui estão passando por um momento existencial mesmo, assim, sabe? De conseguir se aprofundar no que diz respeito a um propósito de vida maior do que as questões materiais, que é óbvio que as questões materiais são importantes, né? Por isso que eu friso aqui bastante o autocuidado, né? Mas eu sinto que são pessoas que estão buscando respostas para além da metafísica, do físico, né? São respostas metafísicas, né? Então, quando vocês realmente forem constantes, né, e buscar essa constância num estudo, numa terapia, num ambiente onde vai trazer essas respostas que vocês querem, eu sinto que vocês vão ter clareza, mais clareza do que vocês estão construindo na vida de vocês. É como se vocês estivessem daí mais centrado no propósito de vocês, estivessem mais coerente das atitudes que vocês querem ter, dos hábitos que vocês querem construir, dos tipos de relações que vocês querem ter, porque vocês já vão ter um emocional mais sólido, né? Então eu estou falando com pessoas que elas estão buscando aqui por uma resposta mais existencial, né? De tipo, como é que eu posso organizar melhor a minha vida, como é que eu posso organizar melhor as minhas ideias, né? Então é como se vocês precisassem criar hábitos, um ambiente mais criativo, ambientes de escrita, de meditação, né, ambientes onde vocês vão conseguir criar essa atmosfera de troca, de bate-papo, né? Então eu acho que isso é importante para que vocês vejam também que os valores que vocês têm, vocês também conseguem conhecer pessoas que condizem com essa mesma realidade, né? Criar um grupo, criar uma egrégora, para que vocês caminhem em direção àquilo que vocês acreditam, né? Porque se a gente também se coloca em ambientes que não condizem com a nossa realidade, que só falam assuntos que não tem nada a ver com o que a gente quer, né? Que só falam assuntos que mais mundanos, assim, eu sinto que para muitos sagitarianos é como se a gente fosse perdendo um senso de vida, estivesse perdendo alguma coisa de essencial na vida, sabe? Estivesse perdendo a oportunidade de falar alguma coisa legal, estivesse perdendo a oportunidade. Mas isso vocês só vão encontrar quando vocês tiverem clareza do caminho que vocês querem seguir, né? Se é fazer um curso de filosofia, vai, te inscreve, nem pensa, só te inscreve e vai, vivencia para ver como é que é vivenciar uma coisa diferente. Se inscreve no clube de leitura, se inscreve em coisas que estejam alinhadas com aquilo que tu quer ver crescer na tua realidade. Né? Seja constante na busca por ler livros, por compartilhar as tuas ideias com as pessoas, por
por realmente criar um dia a dia que esteja acalmando os teus pensamentos, acalmando o teu coração, sabe? Que seja criar um dia onde tu valoriza o teu tempo, que tu valoriza as companhias com quem vocês estão fazendo. Então eu acredito que seja isso que o sagitariano precisa dar um pouco mais de atenção para esse mês. Porque se a gente consegue dar um simples passo, nem que seja um passo por mês, a gente já está dando grandes passos no que se diz respeito à nossa evolução espiritual, né? Então, se a gente prestar atenção só nisso, em começar a priorizar aquilo que a gente quer ver crescer internamente, se a gente priorizar isso, vivenciando essas experiências no lado de fora, a gente já vai estar realmente destinando a nossa vida a viver aquilo que a gente acredita. E isso já é uma grande vitória para a nossa realidade. Certo, gente? Eu sinto que para o pessoal de Sagitário esse é o conselho que eu tenho para dar esse mês, né? Lembrando que essa é uma tiragem coletiva. Se você quer identificar, quer se aprofundar, entender mais como que está a tua energia de uma forma mais individual, né? Conhecendo os teus níveis de consciência para referentes temas da tua vida, para referentes investigações que tu quer fazer, a gente sempre deixa na descrição dos vídeos os nossos contatos, as redes sociais, para que vocês tirem as suas dúvidas, entendam as leituras que a gente faz. Muito obrigado, né? Não esquece de deixar uma curtida, deixar um comentário, compartilhar com aquele amigo sagitariano, né, que nasceu, ou a pessoa que nasceu no mês de dezembro. A gente se vê no próximo mês.